Coração tá pronto? Ton cœur est prêt? Seu coração tá Ton pronto? cœur est prêt? Eu não ouvi. J'ai pas entendu. Amém. Glória a Deus. Que maravilha estarmos na presença do Senhor, não é, queridos? Gloire à Dieu, quel bonheur d'être dans la présence de Dieu. O medo vai embora, La peur s'enfuit, a tristeza vai embora, la tristesse part, porque na presença do Senhor, parce que dans la présence du eles Seigneur, não têm direito de ficar. ils n'ont pas le droit de rester. Amém, queridos? Amen, bien-aimés. Vamos dar continuação da nossa série On va donner la continuité de notre série que nós começamos que nous avons commencée. e vamos terminar hoje o nosso culto. Et on va terminer aujourd'hui notre culte. E o nome do nosso culto hoje é Como Vencer a Pressão. Et le nom de notre culte aujourd'hui, c'est comment vaincre la pression. Alguém está se sentindo pressionado? Est-ce que quelqu'un se sent pressé? Alguém está vivendo momentos de pressão? Est-ce que vous vivez des moments de pression? Amém. Queridos, viver pressão é normal. Bien-aimé, vivre la pression, c'est normal. Anormal é não viver com pressão. Ce qui n'est Amém? pas normal, c'est ne pas vivre avec la pression. Amém. Amen. E no culto de hoje nós vamos chegar à última etapa Nous allons arriver à la dernière étape da caminhada de Ezequiel. du cheminement de Ézéchiel. E o nosso versículo hoje está em Ezequiel 47:5, que diz assim: Andamos mais 500 metros, sempre medidos pelo fio que meu guia levava. Agora o rio era tão fundo que eu só conseguia atravessar a nado. Já não era possível atravessá-lo andando. Amém? Le verset dans Ézéchiel 47, 5. Il a mesuré encore 500 mètres. C'était devenu un torrent que j'étais incapable de traverser, car l'eau était si profonde Amen. qu'il fallait y nager. C'était un torrent que nous ne pouvions pas traverser. Amém? Amen. Queridos, da última vez que nós deixamos Ezequiel, La dernière fois que nous avons laissé Ézéchiel, ele estava com a água ali na cintura. Amém? il était avec l'eau au-dessus des hanches. Ele poderia andar, Il pouvait marcher, ele poderia nadar. il pouvait nager, Amém? Ele tinha uma certa liberdade. il avait une certaine liberté. E sabe, queridos, que desde o começo, Et vous savez, dès le début, ele estava avançando Ezequiel il était en train d'avancer, Ézéchiel, e ele estava dando pequenos passos de fé. et il donnait des petits pas de foi. Mas ele não dava passos de fé sozinho. Mais il donnait pas des petits pas de foi tout seul. Ele dava pequenos passos de fé acompanhado do seu guia. Il donnait des petits pas de foi accompagnés de son guide, Que para mim e para você representa o Espírito Santo de Deus. qui pour toi et pour moi représente le Saint-Esprit de Dieu. E por mais que a presença do Espírito Santo esteja na nossa vida, Pour plus que le Saint-Esprit est dans notre vie, ou estava o guia ali com Ezequiel, ou qui était là en train de guider Ézéchiel, ele decidiu avançar. il a décidé d'avancer. Amém, queridos? Amen, bien Em aimé. nenhum momento você vê o guia, En aucun moment, on a vu le guide. vem, homem, tu tem que vir comigo. Viens, tu dois venir avec moi. Amém. Em nenhum momento da caminhada também, Aucun moment du cheminement aussi. o guia não falou assim, fica aí, N'a dit reste ici, tá muito cansado, t'es trop fatigué, eu não tenho tempo para perder, j'ai pas de temps à perdre, eu vou te deixar je vais te e laisser eu vou andar, continuar a minha caminhada. et je vais continuer à faire mon chemin. Não, querido, Non, bien aimé. ele andou Il a marché sempre souvent acompanhando Acompanhé. Ezequiel. en accompagnant Ézéchiel. E da mesma forma, querido, isso acontece comigo e com você. Et de la même façon, ça nous arrive à toi et à moi. Nessa caminhada que nós fazemos Dans ce cheminement que nous faisons, de conhecimento, de la connaissance, de crescimento, de grandir, o Espírito Santo de Deus, le Saint-Esprit de Dieu, ele está nos ajudando il nous aide. no nosso momento de fraqueza. Dans nos moments de faiblesse, Ele diz, vamos, levanta, il dit vas-y, lève-toi, leva-toi, lève-toi, levanta, homem. lève-toi, homme. Ele diz, para de ficar com dúvidas. Il a dit arrête d'avoir des doutes. Ele traz a verdade na hora da Il dúvida. ramène la vérité quand il y a du doute. Quando nós estamos com medo, Quand nous avons peur, ele olha para nós. il regarde vers nous. Mas por que tu tá olhando para aquele que tu tá com medo na tua frente? Pourquoi tu regardes là-bas et que tu as peur devant toi? Se maior aquele que está em você, Si est meilleur que ce qui est en toi, le plus grand, le plus grand é est en celui que é en toi, Amen. do que aquele que tá na tua frente. de ce qu'il y a devant toi. Amen. Por que você tá tão orgulhoso? Pourquoi tu es orgueilleux, orgueilleuse? Se nada vem de ti, Si rien vient de toi,
Não é assim, queridos? C'est pas comme ça, bien-aimés. O Espírito Santo fala o tempo todo comigo e com você. Le Saint-Esprit nous parle tout le temps à toi et à moi. E o que vai definir, queridos, Et ce qui va définir, bien-aimés, o sucesso ou o fracasso dessa caminhada, le succès ou pas succès, la défaite ou la défaite de ce dessa cheminement, caminhada, de ce cheminement, é continuar olhando para Ele. c'est de continuer à regarder vers lui. Porque Ele é o seu guia. Parce que c'est lui le guide. Então, Ezequiel, ele chega aqui no nível de imersão total. Alors là, Ézéchiel, il arrive au niveau de l'immersion totale. E quando nós falamos de profundidade, Et quand nous parlons de profondeur, nós sabemos que nas profundezas do oceano, nous savons que dans la profondeur de l'océan, ele não tem mais nenhuma luz. il n'y a plus de lumière. Amém? Amen. E podemos facilmente viver isso nas nossas vidas, Et on peut facilement vivre ça dans notre vie, onde tudo está escuro, où tout est noir, onde você perdeu a sua referência, où tu as perdu ta référence, ton repère, o teu modelo, ton modèle, você perdeu o chão, tu as perdu le le sol, sol, você perdeu a visão como Ezequiel perdeu, tu perds la vision comme Ézéchiel a perdu, você perdeu a mobilidade, tu as perdu la mobilité, porque antes você poderia andar com seus pés parce qu'avant tu pouvais marcher avec tes pieds e você poderia ir para onde você queria. et tu pouvais aller où tu voulais. Amém? Amen. E talvez você esteja vivendo isso hoje, Et peut-être que tu es en train de vivre ça aujourd'hui porque uma situação ruim aconteceu na sua vida. parce que quelque chose de pas bien est arrivé dans ta vie. Talvez você perdeu o seu emprego, Peut-être tu as perdu ton travail, talvez você está com problema na sua família, peut-être tu as des problèmes dans ta famille, talvez com seus filhos, peut-être avec tes enfants, talvez você veio uma má notícia com problema de saúde. peut-être tu as eu des mauvaises nouvelles avec une nouvelle sur ta santé. E isso nos traz esse sentimento de falta de poder, de insegurança. Et ça nous ramène cette sensation de impuissance. Amém? Amen. E essa escuridão também, querido, sabe o que ela traz? Et cette noirceur aussi, vous savez ce qu'elle apporte? Ela nos tira a esperança de um futuro. Elle nous enlève l'espérance du futur, Amém? L'espoir. l'espoir. Ela nos cega. Elle nous rend aveugles. Amém? Amen. Mas você lembra que o Ezequiel não estava só? Mais vous vous rappelez qu'Ézéchiel, il n'était pas tout seul. Ele não foi a este lugar sozinho. Il n'est pas allé à cette place tout seul. O guia estava com ele. Le guide était avec lui. Amém? Amen. E quando eu e você enfrentamos momentos como esse, Et comme toi et moi, nous affrontons des moments comme cela, qual é a vontade que eu e você temos? quelle est la volonté que toi et moi nous avons? Courir. Fugir. Courir. Fear. Amém. Queridos, fugir não é bíblico. Fuir, c'est pas biblique. Amém. Amen. O povo, quando ele saiu do Egito, Le peuple, quand il est sorti de l'Égypte, quem foi que levou o povo para o deserto? qui a ramené le peuple vers le désert? Amém. Amen. Se Deus leva o povo dele para o deserto, Si Dieu amène son peuple vers le désert, e eu e você somos seu povo, toi et moi, nous sommes son peuple, ele vai nos levar para o deserto também. il va nous ramener au désert aussi. Mas ele não levou aquele povo para o deserto Mais il n'a pas ramené ce peuple dans le désert e deixou eles lá sozinhos. et les a laissés là-bas tout seuls. Ele estava com eles nesse momento de deserto. Il était avec eux dans ce moment de désert. Um outro grande homem de Deus, Daniel, Un autre grand homme de Dieu, Daniel, Deus não impediu Daniel de entrar na cova do leão. Dieu n'a pas empêché Daniel de rentrer dans la cage du lion. Mas Deus estava com Daniel na cova com os leões. Mais Dieu était avec Daniel dans la cage du lion. Quando nós olhamos os amigos de Daniel, Quand on voit les amis de Daniel, Deus não impediu a fornalha ardente. Dieu n'a pas empêché la fournaise ardente. Deus não impediu que aumentasse o fogo. Dieu n'a pas empêché qu'on mette le feu. Augmente le feu. Augmente. Ele disse, pode aumentar, querida, aumente. Il a dit, tu peux augmenter, augmente. Mais você aumenta o fogo, Plus tu augmentes le feu, mais a minha glória vai se levantar. plus ma gloire va se manifester. Queridos. Eita, queridos. Eita. Deixa o diabo levantar o fogo. Laisse le diable lever le feu. Mais ele levanta o fogo. Plus il ramène la pression, Mais a glória de Deus vai ser manifesta. plus la gloire de Dieu elle sera Porque é manifeste. nesse lugar, Parce que c'est dans queridos, cette place de fogo du quente, feu é que aqueles homens dançaram. que les hommes ils ont dansé. Queridos. Amen.
Porque Deus estava com eles. Parce que Dieu était avec eux. Ele foi. Eles foram, na verdade. Ils sont allés en vérité. Mas Deus estava dançando com eles Mais ali. Dieu était en train de danser avec eux là. Deus, ele não evitou a prisão de Pedro, Dieu, il n'a pas évité la prison de Pierre, nem Paulo, même pas Paul, nem Silas. même pas Silas. Mas Deus estava na prisão com eles. Mais Dieu était dans la prison avec eux. Amém? Amen. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para onde? C'était le Saint-Esprit qui a emmené Jésus vers où? Ao deserto. Le désert. A Bíblia dizia, o Espírito Santo levou Jesus ao La Bible deserto. dit, le Saint-Esprit a ramené Jésus au désert. Quem sou eu e quem é você? Qui suis-je et qui es-tu? Que queremos evitar deserto. Qui voulons éviter le désert. Que queremos evitar esse lugar Qui que voulons, traz medo pra gente. qui voulons éviter cette place qui ramène la peur Amém? pour nous. Queridos, e há dois tipos de pressão. Bien-aimés, il y a deux types de pression. E a pressão externa, Il y a la pression extérieure, que aqui nós entendemos como as dificuldades, qu'on voit que c'est la difficulté, os problemas da nossa les vida. problèmes de nos vies. E também temos a pressão interna, Et il y a aussi la pression intérieure, que ela é causada pelo exterior, aquilo que nós estamos qui est vivendo. causée par l'extérieur, ce qu'on est en train de vivre. E uma leva a outra. Et Amém? l'un ramène l'autre. Então a primeira pressão Alors la première pression, é a pressão externa. c'est la pression extérieure. Então o que Deus fala para nós hoje sobre a pressão externa? Alors Dieu nous parle de la pression extérieure. Pare de fugir, Arrête de fuir, quebre o ciclo da fuga. casse le cycle de la fuite. Amém? Amen. Eu gostei dessa foto J'ai bien aimé cette photo porque todo mundo entende o princípio do efeito dominó. parce qu'on comprend tous l'effet du domino. Efeito dominó. Domino. Amém? Você não precisa derrubar todas as peças. T'as pas besoin de faire tomber toutes les pièces. Você derruba quantas? Une. Uma peça. Tu fais tomber une pièce. E aquela primeira peça que foi tocada, Et la première pièce qui a été touchée, ela vai derrubar todas as outras ça va peças. faire tomber toutes les autres pièces. Queridos, quando a pressão chega na nossa vida, Bien aimé, quand la pression arrive dans notre vie, a vontade que nós temos certamente é fugir. la volonté que nous avons, c'est certainement de fuir. É natural querer sair daquele lugar apertado. C'est normal de vouloir sortir de cet endroit serré. É natural perguntar para Deus por que eu tô nesse lugar apertado. C'est normal de demander à Dieu pourquoi je suis dans cette place qui est serrée. Por que isso está acontecendo comigo? Pourquoi ça m'arrive à moi? Mas a verdade é que da mesma forma que Deus não livrou nem Jesus, En vérité, c'est que de la même façon dont dont Dieu n'a pas délivré delivrei même son fils Son fils. do jour mauvais, do Du jour dia mauvais. mau, Amen. a mesma forma ele não vai fazer comigo e com você. De la même façon, il ne va pas faire avec vous et moi. E isso a gente tem algo a aprender. Et là, nous avons quelque chose à apprendre. Talvez aonde você foi criado, Peut-être là où tu as grandi, na sua família, dans ta famille, as pessoas tinham o hábito de quando a pressão chegar, peut-être les gens dans ta famille, quand ils voyaient la pression arriver, a intenção delas era fugir, leur première intention, c'était de fuir. era procurar o conforto, C'était rechercher le confort. era sair desse lugar quente, C'était sortir de cet endroit qui est que é show. E talvez você aprendeu isso desde muito cedo. Et peut-être que tu as appris ça depuis tout petit. E você automaticamente repete os mesmos erros dos teus pais. Et du coup, automatiquement, tu répètes les mêmes erreurs de tes parents. Mas Deus, ele nos traz hoje, essa noite, Mais Dieu nous ramène ce soir para dizer stop, pour dire stop, para. arrête. Você não vai ser aquele que empurra a primeira pedrinha. Tu vas pas être Peça. celui qui pousse la première pièce. A pressão chegou, La pression est arrivée, você entra em pânico tu entres en panique e ça déclenche toute chose dans ta vie. Traduz em português, irmã. Não seja usada por Deus, mulher. Amém? Amém. Você não vai mais ser aquela tu ne vas plus être celle que a pressão vai chegar em você. où la pression va arriver vers toi. Você vai perder todos os seus meios, como a Vitória disse aqui no Et tu vas começo do perdre culto. tous tes moyens, comme Victoria, elle a dit ici. Mas você vai ser aquela que vai quebrar. Mais tu vas être celle qui va casser. Esse meu dedinho aqui, querido, esses dominós vão ficar tudo em pé. Ces dominos vont rester tous droits. Amém, queridos? Amen.
Ajude-me. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 4, 8 a 12, assim, sofremos pressões de todos os lados. Posso levantar a mão? Alguém que está sofrendo pressão? Il y a quelqu'un qui souffre de pression. Mas não estamos arrasados, queridos. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Pois nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vós a vida. Glória a Deus. 2 Corinthiens 4, 8, 12 à 21. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur, Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Amen. Ainsi la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Amém. Amen. Queridos, você certamente deve ter vivido momentos assim, não? Bien-aimé, certainement que tu as déjà vécu des moments comme Onde ça, em alguns momentos na nossa vida, où dans certains moments de notre vie, estamos recebendo pressão de todos os lados. on reçoit des pressions de tous les côtés. De repente nós acordamos de manhã D'un coup, tu te lèves le matin, e você perdeu o seu alarme tu as perdu ton réveil, e você finalmente já saiu atrasada. du coup, tu es en retard. E quando você vai pegar o seu carro, Et quand tu vas prendre ta voiture, de repente o carro não está funcionando. la voiture, elle ne démarre plus. Você chega atrasado no trabalho. Tu arrives en retard au travail. Quando chega na frente da máquina, Quand tu arrives devant la machine, a máquina não funciona. la machine ne fonctionne pas. Quando chega na hora de fazer a tua prova, Quand c'est l'heure de faire ton contrôle à l'école, à l'université, tá tudo oublié. Esqueceu tudo. Voilà. De repente o professor olha pra você e parece que só tem você na D'un coup, le sala. prof te regarde toi, on dirait qu'il n'y a que toi dans la salle. Teu chefe olha pra ti e parece que só tem você hoje. Ton chef te regarde, on dirait qu'il n'y a que E ele toi. começa em cima de você todo dia. Et il commence au-dessus de toi tout le temps. E você passa o dia inteiro pensando: Et tu passes la journée entière en train de o meu penser, negócio é voltar pra casa. je veux retourner chez moi. Eu só quero voltar pra casa. Je veux retourner chez moi. Aí quando você chega pra pegar o ônibus ou o trem, Et là, quand tu arrives pour prendre le bus ou le tem train, greve de trem il y hoje. a la grève aujourd'hui. Você vai ter que ficar 2 horas dentro do trem, Tu vas rester 2 heures dans le train enquanto as coisas vão começar a funcionar. pendant que les choses elles vont reprendre. Amém. Amen. E aí de repente você chega em casa, você olha de longe. Et d'un coup, tu arrives chez toi, tu regardes de Eita loin. Deus, tô chegando o dia de vitória. Gloire à Dieu, je suis en train d'arriver au jour de la victoire. Ah, e quando você chega em casa, você abre o correio. Quand tu arrives, tu ouvres le courrier. Aí tem um monte de fatura pra Il y a pagar. plein de factures à payer. Aí você diz: Senhor, não tenho paz nunca na minha vida. Seigneur, j'ai pas de paix dans ma vie. Amém. Amen. E você sobe. Et tu montes. A chofagem tá quebrada. No Tu chofagem. vois le chauffage qui est cassé. E você tá morrendo ali de frio. Et t'as froid. E de repente alguém liga pra você. Et d'un coup, quelqu'un E t'appelle começa a te falar coisas ruins que aconteceram na vida dela. et commence à te raconter les choses mauvaises qui lui est Querido, arrivées. já aconteceu isso com você? Amen. Parece que tem um dia que parece esse eu escolhi, eu vou pegar aquele ali hoje só assim, do começo ao fim. Il y a des jours qui arrivent ça comme avec nous. Amen. Il y a des jours qu'on dit qu'ils disaient je choisis c'est celui-là depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, tu vas tout vivre. Amen. Amen. Cette dépression toute la journée, le matin, midi, soir, l'après-midi, partout. Est-ce que vous avez déjà arrivé à ça? Você já viveu, queridos? T'as déjà vécu ça? Bem-vindos ao grupo. Bienvenue au groupe. Amém. Bem-vindo, queridos. Bienvenue, bien-aimés. Ao time dos pressionados. À la team des ceux qui ont Amen. la pression. Querido, tenha calma. Bien-aimés et calme. Porque quando essas situações acontecem, Parce que quand ces situations arrivent, a gente pensa que não é possível. on se dit c'est pas possible. Não tem mais jeito.
Il y a plus de solution. As nossas emoções estão ali pulando, né? Parece que estão vivas. Então, Nos émotions sont là, en train de se manifester, oui, sauter. sauter. On dirait qu'elles sont vivantes. E oui, elles sont vivantes. Amen. Amém? Porque quando tudo tá bem, parece que as emoções ficam caladas. Parce qu'on dirait que quand tout est bien, nos émotions, elles sont là, tout Diz calme. nada, Il n'y a rien. calada. Mas deixa a pressão chegar. Mais laisse la pression arriver. Que as emoções se acordam, mas se acordam Et là, les émotions, elles se réveillent com força total. avec toute la force. Amém, né, Vitória? Amen. Amém. Queridos, e quando esse dia mal chegar? Bien-aimés, quand ce jour mauvais arrive, Não é se, ce n'est pas si, mais quando. ce n'est pas si, mais quand. Porque ele vai chegar o dia Parce qu'elle mal. va arriver le jour Você mauvais. coloca as emoções no lugar dela. Tu mets les émotions à sa place, Submissa à palavra do Senhor. soumis à la parole du Seigneur. Amém. Amen. E uma coisa que nós pensamos quando estamos enfrentando esse tipo de situação Et il y a quelque chose qu'on pense quand on enfreinte, quand on passe ce genre de situation, é que vai durar a vida inteira. c'est que ça va durer toute notre vie. Amém. Amen. Não, queridos, Non, bien-aimés, pode estar chovendo hoje, il peut être en train de pleuvoir mas amanhã aujourd'hui, pode ter um dia de sol. mais demain, il peut faire beau, il peut faire Quantos de soleil. nós sabemos que não é porque está chovendo que o sol não está ali? Combien de nous savons que c'est pas parce qu'il pleut que Uma hora a le soleil n'est pas chuva là? vai, uma hora a chuva vai parar Il y a bien un moment où la pluie va s'arrêter e o vento vai parar de soprar. et le vent va arrêter de souffler. Amém. Amen. Salmos 30, versículo 5 diz assim: pois a sua ira dura apenas um instante, mas o seu favor a vida inteira. O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem com o amanhecer. Amém. Glória a Deus. Psaume 30 à 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Amém, querido. Amen. E é nesse lugar que você deve viver. Et c'est dans cet endroit que tu dois vivre. É nessa posição aqui que você deve viver. C'est dans cette position que tu dois Se vivre. você é filho de Deus, Si tu es enfant de tome Dieu, essa verdade para você. prends cette vérité pour toi. Ok, eu tô vivendo um dia ruim, Ok, je vis un jour mauvais, mas obrigada, Senhor, porque eu estou viva. mais merci Seigneur parce que je suis en vie. E eu sei que amanhã Et je sais que demain será um novo dia. sera un nouveau jour. Hoje eu posso estar chorando, Aujourd'hui, je peux être en train de pleurer, mas amanhã estarei mais alegre. demain, je serai dans la Porque o joie. Senhor está Parce que le comigo. Seigneur est avec O que moi. podem me fazer os simples mortais? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, Qu'est-ce qu'il peut faire? les simples Le simple mortels? mortel. Amen. Car le Seigneur est avec nous. Amen. Et si Dieu est pour nous, qui Qui pourra sera- nous arrêter? Amen. Personne. Amen. Personne. E se Deus é por nós, Et si Dieu est pour nous, quem poderá nos parar? qui pourra nous arrêter? Amém. Amen. E há uma outra coisa também que na hora da pressão Il y a acontece, une autre chose aussi que dans le moment de la pression arrive, é que nós somos os únicos a estar sofrendo assim. c'est que nous sommes les seuls à souffrir comme ça. Você não entende, Tu ne comprends pas? né, Vitória? Você não entende? Tu comprends pas? Parece que o peso do mundo On dirait que le poids du monde que Jesus levou sobre os pecados na cruz que Jésus a pris dans la croix, está nas nossas costas. É assim. Não, querido, São só do sou notre eu que dos. sou dramática. il n'y a que moi qui est dramatique. Obrigada, Mônica. Amém. E sabe, queridos, que esse lugar é perigoso Tu sais, bien aimé, que cet endroit est dangereux porque leva você a se vitimizar. parce que ça te ramène à te victimiser. Amém? Amen. Eu até trouxe assim um textinho que é pra gente ler todo mundo. Amém? Je ramène un Nós- petit texte. Nós, como cristãos, não fomos chamados para viver no conforto. Posso ouvir um amém? Amen. Não fomos chamados somente para viver dias bons e alegres. Mas em tudo isso, em toda provação, em toda dificuldade, em toda perseguição, não ficaremos desamparados, nem desesperados não, nem destruídos, mas sobre todas as dificuldades que enfrentamos de todos os lados, saímos vencedores, queridos. A prova é que você está vivo após ter enfrentado tudo isso. Amen. Amém, queridos? Nous, comme chrétiens, nous ne sommes pas appelés pour vivre dans le confort. Nous sommes pas appelés seulement pour vivre dans les jours bons, mais dans tout ça et dans toute dans les épreuves et en toute difficulté et en toute persécution, nous sommes
On n'est pas Nous ne désemparés, sommes pas désemparés. Nous ni sommes- désespérés. Amen. Même pas détruits. Amen. Mais au-dessus de toutes les difficultés Amen. que nous affrontons, de tous les côtés, On sort vainqueur. nous serons vainqueurs. Amen. Amen. Nous sommes vainqueurs. Amen. La difficulté, Não, a prova la preuve que vous êtes vivant et c'est que vous enfrontez tout ça, c'est ça? oui. Amen. La preuve qu'on sort vainqueur, c'est parce que vous êtes bien vivant aujourd'hui. Amen. Sûrement, vous avez vécu des difficultés. Você enfrentou dificuldades, batalhas. Tu as affronté des difficultés, des batailles. E apesar dos dias maus, Malgré les difficultés, você está vivo. tu es vivant. Você está respirando. Tu respires. Então, você é vencedor, querido. Amém? Alors tu es un vainqueur. Amen. Uma das formas corretas de enfrentar a pressão Une des formes correctes d'affronter la pression, é respondendo a essa pergunta. c'est répondre à cette question. Como é que você vê esta pressão? Comment tu vois cette pression? Algo como que veio como uma onda Quelque chose qui vient comme une vague para te derrubar, pour te dérober, te faire te tomber, faire tomber, ou veio para provar a sua capacidade? ou qui vient éprouver tes difficultés, Da ta capacidade. capacité, pardon. Amém? Amém. E eu e você precisamos sair desse lugar de vítima, Toi et moi, nous devons sortir de cette place de victime, esmagadas por forças que parecem ser maiores do que nós. écrasés par des forces qui nous font croire qu'ils sont plus forts que nous. Amém. Mas ao contrário, Mais au contraire, se veja alguém que foi criado por Deus vois-toi comme quelqu'un qui a été créé par Dieu para suportar pour supporter qualquer situação. Amém? quelconque situation. Amen. Diz amém, irmão? Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu estava vendo um filme Bien-aimé, je suis en vídeo train de regarder une vidéo e de um navio francês. d'un navire français. E ele é um navio francês de guerra C'est un navire français de la guerre e que foi criado qui a été créé para salvar os outros navios que estão em dificuldades no alto mar. pour sauver les autres navires qui sont en difficulté dans la mer. Sobretudo para enfrentar tempestades. Au-dessus de tout pour surmonter E eu les trouxe um pequeno tempêtes. vídeo dele aqui para a gente ver. J'ai mis une petite vidéo, photo qu'on puisse voir. Ou vidéo. Olha as ondas, queridos. Regarde les vagues, bien-aimé. Para mim, eu percebi agora, acabou já. Acabou. Olha, Là, je me suis olha dit, a c'est onda. terminé. Olha a Regarde la onda. vague. Claro, ele foi construído para isso, querida. Il a été créé pour ça. Amém? Amen. Você se reconheceu como esse navio, Tu t'es queridos? reconnu comme ce navire. E há dias que nós estamos assim. Il y a des jours où nous sommes comme ça. Ondas vêm, La vague, elle vient. parece que vai nos derrubar. On dirait qu'elle va nous engloutir. Parece que tem um momento aí que parece que esse navio vai virar. On dirait qu'il va s'effondrer, qu'il va couler. Não, ele foi criado para isso. Non, il a été créé pour ça. Ele foi criado para enfrentar a tempestade. Il a été créé pour affronter Affronter les les tempêtes. tempêtes. Talvez qualquer outro navio. Peut-être n'importe quel navire, Ele teria afundado, il coulé. se serait coulé. Mas esse navio Mais ce navire, foi criado para isso. il a été créé pour ça. Para enfrentar ondas. Pour affronter des vagues, Mas para salvar os outros também. mais pour sauver les autres aussi. Queridos, esse sou eu e é você. Bien-aimé, ça c'est toi et moi. Nós fomos criados por Deus Nous avons été créés pour Dieu, para par Dieu, enfrentar toda e qualquer situação. pour affronter n'importe quelle situation. Nós fomos criados por Deus para viver situações difíceis. Nous avons été créés par Dieu pour vivre des situations Ele não difficiles. evitou isso na vida de Jesus, Il n'a pas évité ça dans la vie de Jésus, nem na vida dos apóstolos, même pas dans la vie des nem apôtres, na minha e nem na sua même pas dans vida. la mienne ni dans la tienne. Amém? Amen. Deus colocou essa frase no meu coração Dieu a mis cette phrase dans mon cœur e eu quero que seja escrita no seu. et je veux que ça soit écrit dans le tien. Só tem medo de tempestade quem não sabe que foi criado para vencê-la.
Sauf celui qui a peur de la Non. tempête. Ah non. Ce- Seul celui qui a peur de la tempête, c'est celui qui ne sait pas pourquoi il a été créé pour la vaincre. Traduit. Traduis, vas-y. Celui qui a peur de la tempête, c'est celui qui ne sait pas qu'il a été créé pour la vaincre. Amen. Amém. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus, glória a Deus. Gloire à Dieu. Salmo 69, do 1 ao 4, diz assim: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o pescoço. Afundo cada vez mais na lama e não tenho onde apoiar os meus pés. Eu entrei em águas profundas e as correntezas me cobrem. Eu estou exausto de tanto clamar. A minha garganta está seca. Os meus olhos estão inchados de tanto chorar. À espera do meu Deus. Os que me odeiam sem razão são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Muitos inimigos tentam me destruir com mentiras. Exigem que eu devolva o que eu não roubei. Amém? Amen. Psaume 69, 2 à 5. Dieu sauve-moi, j'ai de l'eau jusqu'au cou. Je m'enfonce dans un fossé plein de boue et je n'ai rien pour me retenir. Puis je coule dans l'eau profonde et le courant m'entraîne. Je suis épuisée à force de crier. Ma gorge est brûlante, mes yeux se fatiguent à attendre mon Dieu. Amém. Ceux qui me détestent sans raison sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ils sont puissants. Ceux qui me détruisent et qui me veulent injustement, ce que je n'ai pas volé, est-ce que je peux le rendre? Amém. Amen. Queridos, não é assim muitas vezes que nós nos sentimos quando enfrentamos a pressão? Bien-aimés, c'est pas comme ça que nous nous sentons la plupart du temps quand nous passons de la pression. Amém? Quando nos Amém. afrontons la pression. Amen. Amém? Talvez nós estejamos como essas palavras de Davi, Peut-être nous sommes comme ces paroles de David, onde as águas se levantam ao nosso redor. où les eaux se lèvent auprès de Autour de nous, nous. autour de nous. A pressão, La pression, os problemas. les problèmes. E você está tão exausto de tanto chorar. Et tu es tant épuisé. Épuisé de tellement De clamer, tellement pleurer, de prier, de prier. demander a Dieu. Amém. Talvez as suas lágrimas, como Davi, as suas lágrimas secaram. Peut-être que comme David, tes larmes ont séché E você não vê razão nenhuma para esse sofrimento. et tu ne vois aucune raison pour cette souffrance. Queridos, eu preciso falar algo para você. Bien-aimé, j'ai besoin de te dire quelque chose. Tudo aquilo que nós enfrentamos Tout ce que nous affrontons, estão nos ajudando, não nos atrapalhando. ça nous aide à ne pas trébucher. Amém? Amen. A pressão, ela vem para nos fortalecermos em Deus. La pression, elle vient pour nous fortifier en Dieu. Sempre haverá momentos como esse. Il y aura toujours des moments comme ça. E eu e você não podemos evitar. Et toi et moi, nous ne pouvons pas éviter. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a carta de Coríntios, L'apôtre Paul, quand il a écrit Corinthe, ele estava descrevendo as provações, as perseguições que ele vivia. il est en train de décrire les épreuves et les persécutions qu'il était en train d'affronter. E o próprio Jesus, ele também disse para nós, Et le propre Jésus nous a aussi dit, assim como eu fui rejeitado, comme j'ai été rejeté, assim como eu fui perseguido, comme j'ai été persécuté, assim também eles perseguirão vocês. ils vont aussi vous persécuter. Por que nós queremos evitar? Pourquoi nous voulons éviter? Através da nossa fraqueza, À travers de notre faiblesse, Jesus será revelado. Jésus sera révélé. Porque muitos pensam que Parce que beaucoup pensent que o sofrimento que eu e você estamos vivendo que les souffrances que toi et moi nous vivons, é o sinal de que Deus não está conosco. c'est le signal que Dieu n'est pas avec nous. Mas a verdade bíblica Mais la vérité bibliquement, é o contrário. c'est le contraire. Porque estamos com Deus. Parce que nous sommes avec Dieu, Iremos enfrentar dificuldades, nous allons affronter des difficultés, injustiças, l'injustice, calúnias, la calomnie, rejeições. la réjection. Amém, o rejeito. queridos? Então, aquilo que nós vivemos fora, Alors ce que nous vivons extérieurement, a pressão que nós vivemos externamente, les pressions que nous vivons ela extérieurement, nos leva a uma pressão ainda maior, elles nous ramènent à une pression meilleure, plus grande. plus grande. Amém? Alguém se identifica Quelqu'un s'est identifié? deixando o controle. A pressão interna precisa nos levar a este lugar de dependência de Deus. Laissez le contrôle. Cette pression interne, elle a besoin de nous ramener à cet endroit de dépendance de Dieu. Amém. Amen. Quando eu vejo esse homem aqui no fundo do mar, Quand je vois cet homme dans les profondeurs de la mer, quando a gente vê quando os mergulhadores estão no fundo do mar,
Quand les plongeurs sont au fond de la mer, Todo ao redor deles tem água. tout autour de lui, il y a de l'eau. Amém? Então Amém. existe uma pressão que é a pressão da água. Alors il y a une pression qui est la pression de l'eau. Os mergulhadores dizem que quando eles descem nas profundezas, Les plongeurs disent que quand ils descendent en profondeur, eles sentem uma dor no seu corpo físico. ils ressentent une douleur dans leur corps physique. E eles sentem uma dor, sobretudo aqui no peito. Ils ressentent surtout une douleur ici sur le thorax. E isso aí é explicado, né? Eu não vou entrar em detalhes porque vai levar muito tempo. C'est expliqué, je vais pas rentrer en détail parce que ça va prendre trop de temps. Mas eles sentem essa dor, essa pressão aqui no peito deles. Ils ressentent cette douleur, cette pression sur leur thorax. E a pressão ela é dada porque a água está em todos os lados. Et la pression, elle est là parce qu'il y a de l'eau de tous les côtés. E mais o mergulhador vai descendo, Et plus le plongeur il descend, há mais água acima, então, do mergulhador. il y a plus d'eau au-dessus du plongeur E que vai fazendo ainda mais pressão. O peso maior vai empurrando ele para baixo. et qui va faire plus de pression et qui va descendre plus en bas. E essa é a razão pela qual a pressão da água, Et la raison que la pression de do l'eau, ela aumenta com a profundidade. elle augmente avec la profondeur. E pessoas que fizeram mergulho, por exemplo, pela primeira vez, Et les personnes qui font de la plongeon pour la première fois, a maioria deles, la plupart d'eux, eles sentiram medo, ils ont eu peur, eles tiveram ansiedade, ils ont eu de l'anxiété, eles tiveram taquicardia, o coração ils ont eu de acelerado. la tachycardie. Amém? E o interessante Et le plus intéressant, é que a maioria deles, c'est que la plupart d'eux, o medo deles leur peur, era de não conseguir respirar debaixo d'água. c'est de ne pas réussir à respirer dans l'eau. Mas uma vez que eles venceram esse medo da falta de não ter oxigênio, Mais une fois qu'ils ont vaincu la peur de manquer d'oxygène, e eles perceberam que eles poderiam respirar normalmente ils ont compris qu'ils pouvaient respirer normalement por causa do cilindro de oxigênio que tinha nas costas, grâce à l'oxygène qu'ils avaient dans le dos e graças também ao instrutor que estava do lado deles, acalmando a eles, et grâce à l'instructeur aussi qui était là pour les calmer, como o instrutor da Vitória, comme l'instructeur de Victoria. eles conseguiram finalmente Ils ont réussi finalement se acalmar à se calmer e aproveitar a beleza do mergulho. et à profiter de la plongeon. Amém? Amen. Então, da mesma forma, quando eu e você estamos descendo nesse nível de rendição a Deus, Alors de la même façon, quand nous sommes en train de descendre dans les profondeurs descendo na presença de Deus, de la présence de Dieu, somos pressionados internamente. nous avons une pression intérieure. E somos pressionados, querido, de todos os lados. Nous avons des pressions de tous les côtés. Não é assim que o versículo diz? C'est pas comme ça que le verset dit. Somos pressionados de todos os lados. Nous sommes pressionnés de tous les côtés. O diabo diz, Le diable il dit, não desce, ne descends pas, não se ne rende, te rends pas, não se humilha, ne t'humilie pas, foge, fuis, porque senão você vai morrer. parce que sinon tu vas mourir. A carne nos pressiona, La chair, elle nous presse. a ansiedade, Il y a de l'anxiété, a dúvida, le doute, o medo, la peur, o orgulho l'orgueil. nos pressiona a não nos render a Deus. Ça nous presse à ne pas nous rendre à Dieu. E que pressão, queridos, Et É quelle essa. pression c'est. é a falta de controle. Eu não C'est- quero perder o controle. Je ne veux pas perdre le contrôle. E tem pessoas que estão assim, não somente mulheres, tá, queridos? Il y a des personnes qui sont comme ça et pas seulement les femmes. Eu preciso controlar todas as coisas. J'ai besoin de contrôler toutes les choses. Controlo meu marido, Je contrôle mon mari, controlo meus filhos, je contrôle mes enfants, controlo meu patrão, je contrôle mon patron, controlo meu banco, je contrôle ma eu banque, controlo as pessoas, je contrôle les controlo personnes, minha pastora. ma pasteur. Amém, queridos? E aí, no caso, eu também quero controlar Deus. Et Amém? elle veut aussi contrôler Dieu, amen. Por que vocês viram quando eu falei controlo minha pastora? É verdade. C'est vrai. Sabe como é que as pessoas querem controlar? Vous savez comment les personnes veulent contrôler? Não gostando quando eu digo alguma coisa. Verdade, que Deus mandou. Aiment pas quand je dis la vérité que Dieu m'a dit. Isso é controle, queridos. Ça, c'est du contrôle. E tem pessoas que estão segurando a sua vida ali, ó, Il y a des personnes qui sont en train de tenir leur vie là, comme ça, com a mão machucada, avec la main toute mas não abîmée, querem soltar o controle mais ils veulent pas lâcher le contrôle das suas vidas de leur vie, ou de uma situação da sua vida. d'une situation dans sa vie. Queridos, alguns estão vivendo aqui nessa luta aqui, Bien-aimés, il y en a qui vivent comme ça dans cette lutte, segurando, en train de s'accrocher, sofrendo, en train de souffrir, mas segurando, eu não dou, en train de tenir, non, je donne pas, eu não solto.
Je lâche pas. Essa área não. Cette zone, non. Ah. Oui. Amém, queridos? Amen. Mas mais uma vez, Mais encore une fois, Ezequiel ele estava sendo conduzido pelo guia. Ézéchiel était en train d'être conduit par le guide. E ele leva a este lugar de pressão interna, Et il le ramène à cet endroit de pression interne, onde a carne está gritando, où la chair est en train de crier, onde as emoções estão assim te cegando. où les émotions sont en train de t'aveugler. Mas é neste lugar, queridos, Mais c'est dans cet endroit, bien que aimé, você deve ficar, que tu amém? dois rester. Amen. Salmos 18, 37 a 38 diz assim, eu persegui, eu amo esse versículo, gente. Todo mundo tem que ter ele no fundo do coração. Amen. Persegui meus inimigos e os alcancei. Eita Deus. Eu não retornei enquanto eles não foram derrotados. Eu os feri até que não pudessem mais se levantar e eles tombaram diante dos meus pés. Amém? Amen. Psaume 18, 38, 39. Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir exterminés. Je les frappe et ils ne peuvent plus se relever, ils tombent sous mes pieds. Amém? Amen. Por mais que a pressão está dizendo que você vai morrer, queridos, Pour plus que la pression te dit que tu vas mourir, que o diabo está dizendo, que le diable est en train de a dire, carne está dizendo, que la chair est en train de não dire, é você que vai morrer, ce n'est pas toi qui vas mas mourir, são os seus inimigos que vão morrer. mais c'est tes ennemis qui vont mourir. São Amen. eles que serão destruídos. Ceux qui vont être détruits. Aquilo que te prende, Celui qui t'emprisonne, aquilo, as tuas emoções, tes émotions, que seja ansiedade, que ce soit l'anxiété, medo, la peur, orgulho, l'orgueil, são eles que vão morrer. c'est eux qui vont mourir. Davi nos ensina a não desistir David nous enseigne à ne pas désister. enquanto você não tem vitória. Tant que tu n'as pas eu la victoire, Não descansa, ne te détends pas, luta, lutte, persiga persiste, e você os alcançará et tu vas réussir se não desistir. si tu ne désistes pas. Amém? Amen. Sabe, queridos, a dependência de Deus Tu sais, bien aimé, la dépendance de Dieu, é um pouco a imagem que mais vem clara no meu espírito, l'image qui vient dans mon esprit, pardon, plus clair, plus claire, é exatamente essa de um bebê no ventre da mãe. c'est exactement un bébé dans le ventre de sa mère. Quando o bebê ele tá ali no ventre da mãe, Quand le bébé il est là dans le ventre de la mère, ele tem tudo que ele precisa. il a tout ce dont il a besoin. Ele não pode tocar na porta, na barriga. Il ne peut pas toquer dans le ventre. Aujourd'hui, eu quero curry. Aujourd'hui, je crois que oui. Je veux du curry. Ah, je veux du kiri. Hoje, mãe, eu tô cansada de comer arroz todo dia, Je suis mãe. fatiguée de manger du riz tous les jours. Pode ter um macarrãozinho pra mim hoje, umas pates? Il peut avoir des pâtes? Não, queridos. Non, bien aimé. Ele se alimenta Il s'alimente de tudo aquilo que a mãe ingere. de tout ce que la mère, elle mange. Ele é alimentado pelo meio da placenta e pelo cordão umbilical, Il est alimenté par le placenta et le cordon ombilical e que transfere todos os nutrientes para o bebê, qui transporte tous les nutriments pour le bébé, o oxigênio, l'oxygène, para que o feto venha se desenvolver. pour que le fœtus puisse se développer. Da mesma forma, o Espírito Santo de Deus, De la même façon, le Saint-Esprit de Dieu, de Deus, ele traz isso para mim, para il você. nous ramène ça pour toi et moi. Os nutrientes que eu e você precisamos. Les nutriments dont nous avons A besoin, força, la force, a sabedoria, la sagesse, a le coragem, courage, a inteligência. l'intelligence. Amém, queridos? Amen. É nesse lugar que você é alimentado. C'est dans cet endroit que tu es alimenté. Aquilo que está no coração de Deus, Ce qui est dans le cœur de Dieu, Ele traz para o seu coração. il ramène vers ton cœur. As palavras Les paroles de Deus de Dieu, é o seu e o meu alimento. c'est ton aliment et E mon é aliment. somente nesse lugar de dependência Et c'est seulement dans cet endroit de dépendance que nós podemos viver e não fora dele. que nous puissions vivre et pas en dehors de cela. Amém. Amen. Gálatas 3, 26, 27 diz assim, pois todos vocês são filhos de Deus. Amém, queridos? Por meio da fé em Jesus Cristo. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Galates 3, 26, 27. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Amém? Amen. Quando nós fomos batizados, Quand nous avons été baptisés, a água nos purificou l'eau nous a purifiés dos nossos pecados de nos péchés e da nossa antiga forma de viver. et de notre
ancienne façon de vivre. E nós fomos revestidos Nous avons été revestis de uma nova maneira de viver, Cristo. d'une nouvelle façon de revivre Christ. Todos os dias eu tenho que lutar contra a carne, Tous les jours, nous devons combattre la chair, as minhas antigas modos de agir, mes anciennes façons de penser, meus antigos desejos, mes anciens désirs, formas de falar. la façon de parler. Amém? Amen. E eles estão ali para dizer que nós não podemos, Et ils sont là pour dire que nous ne pouvons pas, que nós não conseguiremos depender de Deus. que nous n'arriverons pas à dépendre de Dieu. O diabo está dizendo que a gente não vai conseguir mudar o nosso jeito de ser. Le diable est en train de dire que nous allons pas réussir à changer la façon dont nous sommes. Mas isso tudo é uma mentira, Mais ça, c'est un mensonge. porque nós estamos revestidos em Cristo. Parce que nous sommes revêtus en Christ. Eu me revesti. Je suis revêtu. Amém, queridos? Amen. Eu me revesti de Je suis Cristo. revêtu de Christ. Amém? Ser Amém. revestido de Cristo relata uma mudança de status definitiva. Être revêtu de Christ, c'est un changement définitif. Nós recebemos On reçoit e estamos envolvidos no mérito, et nous sommes mérite. dans le mérite, no caráter dans le caractère e na vida de Jesus Cristo. et dans la vie de Jésus-Christ. Amém? Amen. Ele está moldando a nossa conduta Il est en train de façonner notre conduite para nos alinhar como filhos de Deus. pour nous aligner comme enfants de Dieu. Gálatas 2:20 diz assim: eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Amém. Amen. Cristo vive em mim. Christ habite en moi. Queridos, isso é uma realidade que você tem que declarar todos os dias. Ça, c'est une réalité que tu dois déclarer tous les jours. O seu antigo eu morreu Ton ancien toi est mort naquela cruz. à la croix. Somos novas Nous criaturas sommes une nouvelle créature. e agora podemos ter um novo estilo de vida. Et maintenant, nous pouvons avoir un nouveau style de vie. Agora podemos viver de total dependência do Pai. Maintenant, nous pouvons vivre d'une totale Porque dépendance du Père. Cristo vive. Parce que Christ habite en nous. Amém. Antes, sem o seu Espírito Santo vivendo em nós, Avant, sans le Saint-Esprit qui habitait en nous, era impossível mudar. c'était impossible de changer. Mas Ele vive em nós. Mais lui, il habite en nous. E tudo é Et possível, tout est querido. possible. Por quê? Pourquoi? Cristo. Christ habite en Amém. moi. Amen. O mesmo, esse Cristo que vive em você Ce Christ qui habite en toi, é aquele mesmo Cristo c'est le même Christ que era dependente do qui Pai, était dépendant du Père. que mesmo nos momentos mais difíceis, Qui, même dans les moments les plus de difficiles, dor, de douleur, de rejeição, du rejet, de palavras que ele recebia dos outros, des paroles qu'il recevait des autres, mentiras, mensonges, ele não se rendeu à pressão, il ne s'est pas rendu à la pression, mas ele se rendeu ao Pai. mais il s'est rendu au Père. Amém? Amen. Oh, Jesus. Esse mesmo Cristo que vive em você Ce même Christ qui habite en toi, é obediente ao Pai il est obéissant au Père e que nos dá capacidade para ser et qui obediente, nous donne la capacité pour être obéissant porque ele vive em você. parce qu'il habite en vous. E o que Deus faz deixando essa pressão externa em nós? Et qu'est-ce que Dieu fait en laissant cette pression interne en nous? Ele está gerando Cristo em nós. Il est en train de former Christ en nous. Eu gosto dessa imagem que uma vez Deus me deu J'aime bien cette image qu'une fois Dieu m'a donnée, e que eu estava chorando na presença do Senhor que je pleurais dans la présence du Seigneur. e eu estava enfrentando uma dificuldade muito grande J'étais dans une très grande difficulté. e todo o culto que eu falei agora há pouco, né, das emoções, tout ce que je Tout ce que parlais j'ai à parlé propos dans- des émotions, Voilà. donc j'étais en train de vivre tout ça, eu estava vivendo tudo isso. E no momento que eu estava chorando a Deus, eu falei, Pai, eu não entendo essa situação. Et au moment où je pleurais à Dieu, je disais, Père, je comprends pas Eu cette estava na situation. incompreensão J'étais dans l'incompréhension. e chorando, debruçada mesmo, eu estava no chão, literalmente. Je Não era pleurais o littéralement joelho não era par terre. deitada. C'était allongé. E lá Deus me deu uma imagem. Et là, Dieu m'a donné une image. Ele me deu como se fosse um boneco de massa Il m'a donné comme si c'était d'argile, mole. une poupée d'argile. Ué, um boneco, como é que é boneco?
Un bonhomme d'argile. Bonhomme d'argile. Ouais. E esse boneco, eu vi umas mãos pressionando esse boneco. Et cette poupée, je voyais une main, Un bonhomme en train de presser. Il y avait des bonhomme. mains qui pressaient ce bonhomme. Amen. E en fait, não. E na verdade, Et en vérité, o que Deus estava me mostrando, ce que Dieu était en train de me montrer, ele disse, essa dor que você está sentindo, il était en train de me dire, cette douleur que tu es en train de sentir, essa pressão que você está sentindo da mão, cette pression que tu sens de la main, na verdade, é a minha mão moldando Cristo em você. en vérité, c'est ma main en train de façonner Christ en toi. Porque a mão pressiona Parce que la main, elle pressionne para moldar. pour former. Se não tiver pressão, S'il n'y a pas de pression, não vai ter molde. il n'y aura pas de modelage. Amen. Amen. A pressão está moldando Cristo em você. La pression est en train de façonner Christ en toi. A pressão, preste atenção, queridos. A pressão que hoje te incomoda é a mesma pressão que está moldando a pessoa que você sempre orou para ser. La pression qui aujourd'hui t'inconforte, c'est la même pression qui est en train de former la personne que tu as toujours voulu être. Prier pour être. Pardon. Posso ouvir um amém? Amém, queridos. Você não vive mais, Tu ne mas vis é plus, Cristo que vive em você. mais c'est Christ qui habite en toi. Então pense nisso a cada vez que você estiver vivendo uma situação. Alors pense à ça à chaque fois que tu vis une situation. Amém? Amen. E a cada vez que você enfrentar uma situação como essa, o pecado não é mais forte do que Cristo que vive em mim. O desejo não é mais forte do que Cristo que vive em mim. A raiva não é mais forte do que Cristo que vive em mim. O medo não é mais forte do que Cristo que vive em mim. A falta de perdão não é mais forte do que Cristo que vive em mim. A pressão, queridos, não é mais forte do que Cristo que vive em mim. A ansiedade não é mais forte do que Cristo que vive em mim. Amém? Pense à ça à chaque fois que tu traverses cette situation. Le péché n'est pas plus fort que Christ qui habite en moi. Le désir n'est pas plus fort que Christ qui habite en moi. Amém. La colère n'est pas plus fort que Christ qui habite en moi. La peur n'est pas plus fort que Christ qui habite en moi. Le manque de pardon n'est pas plus fort que Christ qui habite en moi. Amém. La pression n'est pas plus forte que Christ habite en moi. Et l'anxiété n'est pas plus forte que Christ qui habite en moi. Amém. Porque Ele está vivendo dentro de você, querido. Parce qu'il vit à l'intérieur de toi, bien E é aimé. sobre essa verdade que você deve apoiar a sua vida. Et c'est sur cette vérité que tu dois t'appuyer. Amém? E é Amém. essa que vai fazer você vencer qualquer pressão. Et c'est ça qui va te faire vaincre quelconque pression. E durante o processo, Et durant le processus, mesmo que você pense que não tem sentido nenhum, même si tu vois qu'il n'y a pas de sens, essa dependência, cette dépendance, essa rendição, que tu te rendes, amém? Amém. Mas o resultado da sua semente de obediência, mais les résultats de la semence de l'obéissance, uma hora vai aparecer. à un moment donné, ça va apparaître. Quando nós olhamos a palavra, Quand nous regardons la parole, no final de toda a história de Ezequiel, da caminhada de à Ezequiel, la fin de toute l'histoire de Ézéchiel, depois ele terminar esse nível de dependência, après il termine ce niveau de dépendance a nado, en nageant. o guia leva ele para outro lugar, de volta. Le guide l'emmène dans un autre endroit. Ezequiel 47, 6, 12, eu vou ler porque é importante. Ele me perguntou, filho do homem, você está vendo? E me levou de volta à margem do rio. Ao voltar, fiquei surpreso de ver muitas árvores que cresciam dos dois lados do rio. Então ele me disse, esse rio corre para o leste, pelo deserto, e vai até o vale do Mar Morto. Sua água tornará pura a água salgada do Mar Morto. Por onde as águas deste rio passar, ela haverá muitos seres vivos. O Mar Morto ficará cheio de peixes, porque a sua água se tornará pura. Surgirá vida por onde a água fluir. Pescadores ficarão às margens do Mar Morto, desde En-Gedi até En-Eglaim. As praias ficarão cobertas de redes secando ao sol. O Mar Morto se encherá de peixe de toda espécie, como os peixes do mar Mediterrâneo. Mas os brejos e os pântanos não serão purificados, continuarão salgados. Em ambas as margens do rio, querido, olha isso, crescerão árvores frutíferas de toda espécie.
As folhas dessas árvores nunca secarão e sempre haverá frutos em seus ramos. Produzirão uma nova colheita a cada mês, pois são regadas pela água do rio, que nasce onde? No templo. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Ézéchiel Gloria a Dios. 47, 6 à 12. Alors il m'a dit, as-tu bien regardé, fils de l'homme? Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Quand il m'a ramené, j'ai vu qu'il y avait sur la rive du torrent une grande quantité d'arbres de chaque côté. Alors il m'a dit, cette eau sort vers le district et elle descendra dans la plaine et se jettera dans la mer morte. Lorsqu'elle sera déversée dans la mer, l'eau de la mer sera assainie. Tout être vivant qui grouille vivra partout où le torrent parviendra. Il y aura une grande quantité de poissons. Là où cette eau parviendra, tout sera assaini. Là où parviendra le torrent, il y aura profusion de vie. Amen. Des pêcheurs se tiendront sur ces rives, depuis En-Gedi jusqu'à En-Galem, Eglaim. en étendra les filets. Il y aura des poissons des diverses espèces, comme les poissons de la Méditerranée. Il y aura en grande quantité. Amen. Ces marais et ces étangs ne seront pas assainis, ils seront exploités pour le sel. Le long du torrent, sur chaque côté de ces rives, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Amen. Leur feuillage ne se flétrira pas et ils ne cesseront jamais de porter du fruit. Ils donneront du fruit tous les mois parce que l'eau qui les arrose sort du sanctuaire. Les fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Amen. É interessante, queridos, porque na versão, não sei se na francês ela fala, mas na versão em português, ele diz que Ezequiel ficou impressionado. Dans la version portugaise, ils disent que Ézéchiel il est resté Ele impressionné. ficou surpreso com tudo aquilo que ele via. Il est resté surpris avec tout ce qu'il a vu. Porque onde a água passava, Parce que où l'eau passait, ela transformava. elle transformait. Amém? Não tinha nenhum lugar Il n'y avait aucune place que não houve mudança. où il n'y avait pas eu de changement. Querido, não tem nenhum lugar, Il n'y a aucun endroit, não tem nenhuma pessoa que não possa ser transformado. il n'y a aucune personne qui ne peut pas être Quando essa transformée água viva quand cette eau vive, chega em nós. elle arrive en nous. Ele diz que o Mar Morto, você sabe que ele é conhecido, Il dit que la Mer mer Morte, morte, ele é conhecido como um lugar onde não tem possibilidade de vida. elle est connue comme impossible où il y ait de la vie, Porque tem muita quantidade de sal. parce qu'il y a beaucoup de quantité de sel. Mas quando a água ela desce do trono Mais quand l'eau descend du trône e ela chega no Mar Morto, et qu'elle arrive dans la mer morte, a água se torna pura. l'eau, elle devient pure. Isso fala para mim e para você. Et ça me parle à toi et Pouco à moi. importa o seu estado que você está hoje. Peu importe l'état dans lequel tu es aujourd'hui, Pouco importa se você se sente indigno. peu importe si tu te sens indigne, Pouco importa se você se sente impuro. peu importe si tu te sens impur, Pouco importa se você se sente improdutivo. peu importe si tu te sens improductive, Mas quando essa água chega sobre mais você, quand cette eau, elle arrive vers ela toi, transforma tudo. elle transforme tout. Ela transforma o seu coração. Elle transforme ton cœur, Ela transforma a sua mente. elle transforme tes pensées, Ela transforma o seu corpo, alma e espírito. elle transforme ton corps, ton âme et ton esprit, Ela transforma a tua casa. et elle transforme ta maison. Ela Amen. transforma a tua família. Elle transforme ta famille, Ela transforma. elle transforme, Ela transforma. elle Por transforme onde ela passa. là où elle passe. Onde tinha morte, Là où il y avait la mort, agora vai ter vida. maintenant il va avoir la vie. Ali onde tinha choro pelo luto, Là où il y avait les pleurs pour le combat, pelo pour le deuil, deuil, pardon. agora vai ter alegria Maintenant il va avoir la joie da vida. de la vie. Amém, queridos. Amen. Talvez o seu coração hoje esteja morto, Peut-être qu'aujourd'hui ton cœur il est mort, a sua saúde, ta santé, a sua esperança, ton espérance. mas a verdade é que esse rio, Mais la vérité c'est que cette ele rivière, pode transformar. elle peut transformer. A presença de Deus pode mudar a tua vida La présence de Dieu peut changer ta vie e te transferir et te transférer da morte de la mort para a vida. à la vie. Pouco importa o que você viveu, Peu importe ce que tu as vécu, deixa essa água purificar você. laisse cette eau te purifier. Nesse lugar de obediência, Dans cette place d'obéissance, de rendição, de te rendre, há crescimento là où tu vas grandir, e aura la il croissance. y aura la croissance. Amen.
vai ter frutos. tu vas avoir des fruits. Ele diz que as folhas dessas árvores nunca secarão e nunca cairão, Il dit que les feuilles de cet arbre ne vont pas sécher, qu'elles ne vont pas tomber, porque elas estão plantadas à margem parce qu'elles sont plantées e elas são regadas pela água do rio, et qu'elles sont arrosées par l'eau de la rivière que vem do trono da glória. qui vient du trône de la gloire. Deixe essa água Laisse cette eau regar as raízes do seu coração, arroser les cœurs de ton, les les racines racines de do teu ton cœur. cœur. Amen. Seja alimentado nesse lugar de presença, Sois alimenté dans cette place de présence, porque vem do Senhor a fonte de alimento. parce que ça vient du Seigneur, la source. Os momentos difíceis nos levam a esse lugar de Les dependência. moments difficiles nous ramènent à cet endroit de dépendance. E mais incrível ainda, Et qui est plus incroyable, é que ele diz que essas c'est árvores, qu'il dit que ces arbres, elas vão dar frutos elles vont donner des fruits e que vão alimentar outros. et qui vont alimenter les autres. Você hoje, querido, se beneficia dessa água para a sua vida, Bien-aimé, tu bénéficies de cette eau pour ta vie. mas futuramente Mais futurement, você alimenta outras pessoas através da sua obediência. tu alimenteras d'autres personnes à travers ton obéissance. E eu quero terminar. Et je veux terminer. Como é que eu venço a pressão? Comment je vais vaincre la pression? Mergulhando na sua presença, En plongeant dans sa présence, se enraizando na sua verdadeira identidade em Cristo, en s'enracinant dans sa vérité en Christ, perseverando na oração, en persévérant dans la prière, no jejum. dans le jeûne. E ali você encontrará forças Et là, tu rencontreras les forces para se render pour se e rendre para permanecer nesse lugar de rendição. et pour rester dans cet endroit de se rendre. Pode até parecer difícil, Ça peut paraître difficile, mas lembre uma coisa: mais rappelle-toi, você foi criado para isso. tu as été créé pour ça. Quero terminar com essa frase que Deus colocou no meu coração. Ele diz assim: poucos viram ou reconheceram o teu processo, mas muitos verão os frutos e ainda se beneficiarão deles. Peu ont vu et ont reconnu ton processus, mais beaucoup verront les fruits et encore bénéficieront d'elles. Poucos são aqueles que observaram as flores na árvore, mas muitos observarão os frutos que delas brotarão. Peu sont ceux qui ont observé les fleurs dans les branches, mais beaucoup observeront les fruits qu'elles vont donner. Amém, queridos? Glória a Deus. Que você possa ter calma nesse momento. Que tu puisses avoir du calme pendant ce moment. Dia esses frutos vão aparecer. Un jour, ces fruits vont apparaître. Os frutos da noite de choro, Les fruits des nuits où tu as pleuré, das orações. des prières. Não mate a flor. Ne tue pas la fleur. Dela nascerá o seu fruto. La fleur d'elle va naître des fruits. E ele está nascendo. Et il est au centre. E no tempo da espera desse nascimento, do fruto, Pendant le temps de l'attente de la croissance de ces fruits. descanse no colo do Pai. Repose-toi dans les bras du Père. Amém? Amen.